Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o A Fé que Professamos. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, para amar a Deus, para amar a Igreja, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Igreja. E tendo em vista essa necessidade, nós criamos este momento para que você se aprofunde, para que você conheça e para que você ame cada vez mais a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus. Deus que sempre quis conduzir e estar com o seu povo. Mas o que é igreja? Igreja é onde as pessoas se reúnem. Igreja é o desejo de Deus de que seu povo tivesse arrebanhado em um só sentimento. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Igreja é essa eclésia, é essa convocação, é esse chamar de fora. É Deus que convoca, desde a eternidade, um povo para estar reunido. O Senhor sempre quis, desde a criação do mundo, desde o Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele sempre quis que o povo estivesse muito perto dEle, íntimo, juntos, vivendo, compartilhando, celebrando. Mas quando esse povo quebrou a aliança, quebrou essa intimidade, Deus não desistiu e permaneceu com esse desejo de fazer do seu povo igreja, de convocar o seu povo, de chamar o seu povo para reunir esse povo em um só sentimento. E quando o povo quebrou a aliança, Deus convoca Abraão, como nós vemos lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 12. O Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te darei uma grande descendência, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, mesmo com o povo quebrando essa intimidade de Deus, com o pecado original, na desobediência a Deus, Deus não desiste do seu plano de fazer do seu povo igreja. Então, igreja está na vontade de Deus, está no desígnio de Deus, desde sempre e para sempre. E esse desígnio de Deus, essa vontade de Deus, muitas vezes é colocada em sua palavra. Quando Deus se refere a rebanho, quando Deus se refere a aprisco, quando Deus se refere às ovelhas. A igreja é esse campo de construção, é esse lugar onde Deus vem para estar com o seu povo e ali e fazendo a sua vontade. A igreja foi preparada ali desde Israel com as tribos e esse povo começou a ser infiel, mas Deus continua com a sua igreja na nova aliança, guiada por Jesus, seu Filho, cabeça da igreja. Que essa igreja foi originada desde sempre. E na nova aliança, originada em Pentecostes, ali manifestada para todos essa nova aliança em Cristo Jesus. Mas antes dessa manifestação, o Senhor plantou a semente dessa igreja no coração de Pedro. Quando ele olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando o Senhor fala isso a Pedro, o Senhor Jesus, o Senhor da nova aliança, ali já está sendo estruturada a nova aliança em Cristo Jesus. Ali já está sendo edificada a igreja de Cristo sobre a rocha que é Pedro, aquele que foi o responsável por administrar
no início, a igreja de Jesus. E ali, Pedro, com os apóstolos, os discípulos, começaram no seguimento de Jesus. E quando o Senhor cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, que os discípulos ficaram com medo, aí veio o Espírito Santo. Aí veio o Pentecostes. Aí os corações se abriram, o medo se esvaiu e começaram a anunciar. E a igreja foi crescendo. E a igreja foi se difundindo no mundo inteiro. E a vontade de Deus foi acontecendo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Essa igreja que é vontade de Deus desde sempre e para sempre. E qual é a missão dessa igreja? Qual é a missão desse povo que é convocado, desse povo que é chamado? A missão da igreja é justamente de anunciar. A missão da igreja é de instaurar entre todos os povos o reino de Deus. A missão da igreja é cumprir o que o Senhor nos diz: e depois fazei discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é fazer com que os corações estejam voltados para Deus, que os corações sejam manifestações do amor de Deus. Por isso que a igreja é chamada de Sacramento Universal da Salvação, porque ela administra, porque ela conduz todo o povo com todos os meios para chegar à vontade de Deus. A igreja nos apresenta a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, os escritos inspirados pelo próprio Deus, que foi sussurrado no coração daqueles que escreveram essa palavra, tudo que viram, que ouviram e que sentiram. A igreja nos apresenta o seu catecismo, esse documento que guarda a nossa fé, através do seu magistério e tantos outros escritos e falas, através dos papas, dos bispos. A igreja nos fala através dos sacramentos. A igreja sempre nos conduz. Essa igreja que sempre teve na vontade de Deus. Essa igreja que é um mistério, porque ao mesmo tempo que ela é administrada na humanidade, ao mesmo tempo que ela é administrada na matéria, ela é conduzida pelo invisível. Ela é conduzida pelo mistério invisível da ação do Espírito Santo de Deus. Ao mesmo tempo que nós tocamos nos objetos litúrgicos, que nós tocamos nos livros, que nós ouvimos os ensinamentos, por trás, algo invisível, o Espírito de Deus é que sopra como essa igreja deve caminhar, é que sopra como esse povo deve caminhar, como caminhar para chegar até a sua finalidade, que é o reino do céu. Deus quis construir a igreja para que juntos, unidos, orantes, possamos chegar ao reino do céu, que é a nossa finalidade, que é o fim último de todas as coisas. Nós estamos aqui para ser igreja. Viemos de Deus para ser igreja. Viemos de Deus para dar o testemunho da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, para voltar a Ele. A igreja sempre esteve na vontade de Deus. Que possamos rezar juntos, pedindo ao Senhor que aumente em nossos corações esse amor à igreja, porque somos esse povo convocado por Deus, não para viver de forma isolada. A igreja não é no nosso quarto, a igreja não é no fundo da nossa rede,
A igreja é quando todos se reúnem para clamar, para louvar, para bendizer o nosso Deus e Senhor. Possamos pedir essa graça de correr ao encontro dos irmãos, de juntos celebrar sempre para a glória de Deus e para a nossa conversão. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, curte, comente e compartilhe. E não desista. Temos que aprender sempre mais de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.